Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. Predial Administradora de Condomínio. Criar Centro Veterinário. Olá, estamos no ar com Gente e Negócios, mais uma vez com você pela Rede Meio Norte de Comunicação, também nas nossas plataformas digitais. E esses dias estão sendo bem turbulentos, né? Temos aí a reafirmação de São Paulo, uma situação drástica realmente, emergencial, aumento de mortes no país, recorde de mortes diárias no país. E nesse contexto todo, a gente tem aí dilemas sociais que são realmente gritantes, como, por exemplo, a situação da guarda dos filhos, guarda compartilhada, dúvidas que persistem na sociedade sobre a situação que aconteceu de repente, que foi a pandemia nesse período todo, e como ajustar isso socialmente. Para debater esse tema hoje no Gente Negócio, nós conversamos com uma especialista na área de direito de família, advogada, é pós-doutora em direito na Inglaterra, é vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB. Advogada especialista em direito de família, eu converso com Isabela Paranaguá, que fala conosco de Teresina, no Piauí. Doutora Isabela, é um prazer recebê-la para esse bate-papo da nossa live Gente e Negócios. Muito boa noite, Virgínia, boa noite a todos. É um prazer e uma satisfação conversar com vocês sobre esse tema tão importante. A quem está aqui na nossa live hoje, nós temos um assunto muito delicado, como eu falei, doutora, que é a guarda compartilhada, né? Estou começando com esse tema, porque existem esse modelo ele apresenta, a gente vê muito debate jurídico falando que há ressalvas sobre esse modelo, como é que foi a adequação disso, esse momento que nós vivemos aí, que já se estende mais de ano, né, que é a pandemia. E eu gostaria de saber, porque às vezes a gente confunde guarda alternada com guarda compartilhada. Isso, Virgínia. A guarda compartilhada, ela é regra no Brasil. Existiu uma lei em 2008 e, posteriormente, uma lei em 2015. Essa lei de 2015 estabeleceu a regra da guarda compartilhada no Brasil. Então, nós temos no Brasil duas espécies de guarda. A guarda compartilhada e a guarda unilateral, que é aquela mais conhecida, em que geralmente a mãe fica com a guarda unilateral, tendo o pai, do outro lado, o direito de visitas. Também tenho algumas críticas a essas acepções. A terceira guarda, ela não é legislada no Brasil e por isso ela não é permitida, ela se chama guarda alternada. Muitas pessoas têm dúvida entre guarda compartilhada e guarda alternada, mas a verdade é que a guarda alternada não existe no Brasil. Compreendo. Então, é uma figura jurídica inexistente, não é isso? Exatamente, porque a guarda alternada entende a sociedade de psicologia, psicanálise, a medicina, eles entendem que essa modalidade de guarda não é saudável para a criança e o adolescente, pois na guarda alternada, o pai passa, por exemplo, 10 dias com o filho e detém toda a responsabilidade unilateral e a mãe passa outros 10, como se a criança pudesse ser dividida realmente meio a meio, e enquanto ele está com o pai, a mãe não tem qualquer ingerência, não tem qualquer conhecimento sobre o dia a dia de educação, de saúde e de alimentação, por exemplo, daquele filho. Isso não é saudável e, por isso, não é admitido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Com a sua experiência desses anos já com direito de família, como é que ficou a situação das famílias? Aumentou o litígio com a pandemia? As famílias foram pegas de surpresa? Exatamente, Virgínia. A pandemia é algo novo para todos nós e todo mundo vive uma espécie de família. Principalmente as famílias com filhos, a pandemia afetou diretamente estas famílias, tanto as que são casados ou vivem em união estável, quanto também filhos de pais divorciados, separados ou de uma dissolução de união estável. Afeta porque o modelo de convivência entre pais e filhos fica problematizado por conta da pandemia. A pandemia vem à tona, continua sendo latente e permanente na nossa sociedade e muitos pais se veem tolhidos do exercício da guarda
compartilhada ou do exercício do direito de visitas, de convivência com o filho, por conta das regras sanitárias, por conta de um contexto específico no qual, às vezes, a mãe está mais preocupada com as regras sanitárias, o pai menos, vice-versa, e isso problematiza o dia a dia daquele contexto familiar, atingindo principalmente a criança e o adolescente. Surgem, então, problemas novos por conta da pandemia. Doutora, e no caso da guarda compartilhada, me veio aqui uma dúvida. Como é que fica a questão da pensão alimentícia, que é devida por uma das partes? Muda alguma coisa? A criança vai ficar 15 dias com o pai, por exemplo. Naquele período, vai ser diminuído algo da pensão que ele deve, porque as despesas deixam de estar com a mãe e vão estar com o pai. Altera alguma coisa da pensão alimentícia ou não? Certo, Virginia, essa é uma pergunta bastante frequente nos escritórios de advocacia, nas consultas jurídicas. A verdade é que nós precisamos desconstruir esse mito de que, uma vez estabelecida a guarda compartilhada, não existe mais uma pensão alimentícia. A verdade é que a guarda é um instituto que fala sobre direitos pessoais de guarda entre pais e filhos, guardar, ou seja, proteger ali de acordo com aquele princípio chamado paternidade e maternidade responsável. Já a pensão alimentícia é um outro instituto de direito patrimonial. Então, uma vez que é estabelecida uma guarda compartilhada em um caso concreto, a pensão alimentícia não vai deixar de existir por conta de uma guarda compartilhada. O que pode haver, em determinados casos específicos, é alguma compensação por conta do filho, por exemplo, passar um pouco mais de dias na casa do outro. Por exemplo, o filho agora, com a guarda compartilhada, passa a ficar 3 dias durante a semana com o pai. Então, é possível fazer uma compensação, mas nós temos que lembrar também que a maioria das despesas de uma criança ou um adolescente são fixas, como medicamento, educação, saúde. Então, a gente precisa realmente desconstruir. A pensão alimentícia não vai deixar de ficar estipulada, porque sempre haverá necessidade urgente de uma criança receber alimentos. Compreendo. E aí me veio a questão, nós falávamos agora na penúltima pergunta, sobre tudo que envolve a pandemia, psicológico de crianças e jovens, de pais divorciados. Tem muitos casos, a lei permite, de alterar o regime de guarda, quando isso é possível, quando não é possível. Tem vista que a pandemia é algo que realmente mexeu com todo o nosso circuito social, com o nosso modo de viver, até de respirar, né? E no meio disso tudo, como a doutora falou, fica com as crianças. A lei permite essas alterações e de quanto em quanto tempo? Como é que funciona de acordo com a lei? De acordo com a lei, Virgínia, esses pedidos de alteração de guarda e convivência familiar, eles podem sim ser feitos no Poder Judiciário, mas nós prezamos no nosso escritório pela tentativa de acordo extrajudicial. É claro que não são todos os casos em que vamos conseguir isso, e é por isso que existe o Poder Judiciário. Então, a gente pode tentar tanto uma mediação, uma conciliação, um método alternativo de resolução desse conflito familiar ali extrajudicial, como vão ter vezes em que não será possível e nós vamos precisar realmente ingressar com uma demanda a respeito dessa guarda e dessa convivência no Poder Judiciário, em uma vara de família. Compreendo. Quando é alternada a guarda, junto vai a alternância da pensão alimentícia, são ações que caminham paralelamente, ou é caso a caso? Essas ações, elas podem ser tanto combinadas quanto separadas, depende realmente da necessidade e da demanda em que ele está pedindo. Nós temos casos em que são pedidos só de guarda, mas as partes não têm qualquer problema com relação a pagamento de pensão alimentícia, elas não entram em litígio, por isso tem acordo, então esse processo tem que seguir só com a guarda. E em outros casos a gente tem que combinar os dois, porque é um problema bem maior, pode inclusive ser esta ação conjunta a uma ação de divórcio também, se já está ali no momento de limiar de divórcio das partes. Compreendo. Doutora, agora falando em geral da convivência entre famílias, a gente vê todo dia o noticiário nacional
divulgando que o Brasil bateu recordes de divórcios e que os rompimentos durante o isolamento aconteceram de forma massiva. Como é que a senhora analisa essa questão, que envolve a convivência marido-mulher, overdose de divórcios no Brasil? Sim, Virgínia, realmente nós observamos clinicamente, na medida em que observamos maior procura de pessoas a um escritório de advocacia pedindo divórcio. Isso eu consigo observar numa análise clínica de especialista na área de advogada. Nós ainda não temos uma estatística precisa sobre esse aumento, eu ainda não tenho uma estatística geral, mas conversando também com tabeliães em cartórios, houve um aumento desses pedidos de divórcio extrajudicial, isso é uma realidade nossa. Tendo em vista as regras de isolamento, as pessoas elas passam a conviver com mais intensidade dentro do lar conjugal ou de um lar de uma união estável. E isso pode exacerbar pontos psicológicos e materiais que podem causar divergências, distorções, podem causar realmente fraquezas emocionais ao ponto daquele casal que, na minha opinião, já estava desgastado como casal, aquilo dali chega a um estopim. E é por isso, sim, que os pedidos de divórcio têm aumentado com frequência durante a pandemia. Acredito que vai continuar assim por conta dessa intensidade de convivência física. Compreendo. Doutora, em algumas culturas, aí são duas perguntas em uma só. Existe a prática dos acordos antinupciais, acordos envolvendo patrimônio, antes de se firmar realmente o casamento juridicamente. E no Brasil, se isso é cada vez mais distante, as pessoas se envolvem em relações sem antes discutir o financeiro, porque acham que não é romântico, não é bacana, pode estragar o romance da relação. E no seu caso, como consultor da área, eu gostaria que a senhora desse sua opinião sobre isso. Se o ideal seria que o casal já entrasse no casamento com o financeiro todo discutido, arrematado, como será o futuro, como será o início da relação. E voltando aqui, só para ficar bem claro, eu perguntei se em outras culturas isso é bem normal. Certo. Virgínia, no Brasil, o que acontece é um paradoxo, na minha opinião, lá no nosso Código Civil, porque o nosso Código Civil ele é bastante patrimonializado. E, embora muito patrimonializado, o brasileiro que exerce essa relação familiar no seu dia a dia e acaba querendo se casar ou viver em união estável, ele não pensa nessa vida amorosa que vai ter como consequência também um patrimônio, porque ali, naquele momento de casar ou viver em uma união estável com contrato, eles vão ter que escolher um regime de bens. Realmente, a maior parte do brasileiro não pensa nisso. É o meu bem no começo e os meus bens no final ali já no momento de divórcio ou de dissolução de união estável. Essa cultura é que precisa mudar para melhor. Por que mudar para melhor? Porque é saudável falar sobre finanças. O recorde de divórcios no Brasil, o motivo disso não é nem a traição vem em segundo lugar. O recorde de divórcios no Brasil é por conta de problemas financeiros. Então, na minha opinião, se o casal já começa dialogando sobre finanças, escolhendo e conhecendo melhor regimes de bens, escolhendo um regime de bens que melhor se adeque para a vida dele, casal, isso daí poderia esvaziar muito o judiciário, poderia até fazer este casal permanecer muito mais tempo casado. Essa é a minha opinião. Tem que haver realmente uma mudança de cultura, observando que conversar sobre finanças é sim saudável e necessário. Muito bem. Doutora, vamos ver se a gente volta a fazer uma nova live, um novo bate-papo, porque o tema é muito interessante, envolve muita coisa, muito detalhe, né? A gente Sim. vive aí um momento de debate no Brasil sobre as relações sociais muito intenso, dias difíceis, vamos superar. Muito obrigada pela entrevista de hoje, tá bom? Muito obrigada, Virgínia. E passando a mensagem para os telespectadores, a mensagem dessa consultora familiar é diálogo, que as famílias busquem realmente harmonizar as suas relações através do diálogo. Nem sempre é fácil, mas a tentativa da harmonia através do diálogo ela é muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigada. Até a próxima. Eu conversei com a doutora Isabela Paranaguá, que é especializada em Direito de Família. Até a próxima. Até a próxima. Mensagem para você agora da maior administradora de condomínio do Piauí, Predial, para você. Com 35 anos no mercado imobiliário piauiense em diversos outros estados, a Predial Administradora de Condomínios oferece diferenciais exclusivos para seus clientes. É a campanha 3 em 1. Você contrata a Predial e recebe 3 vantagens especiais para o seu condomínio. Vantagem 1, a administração completa do seu condomínio, com departamentos tecnicamente capacitados para melhor atendê-lo. Vantagem 2, garantia total da receita condominial, dando mais tranquilidade para a administração do síndico. Vantagem 3, tecnologia inovadora através do aplicativo Classicom, onde o síndico condôminos tem acesso rápido aos serviços da administradora pelo smartphone ou computador. Isso mesmo, com a Predial você contrata uma administradora e leva 3 vantagens para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial. Predial, a tranquilidade de uma administração de excelência. Teresina, uma das cidades que mais cresce no Nordeste. O metro quadrado que mais se valoriza na capital está aqui. Altos índices de qualidade de vida. O luxo ganhou nova dimensão. Se a sofisticação é o seu traço, esse é o seu projeto. Personalité Residence, arquitetura única no condomínio perfeito. Deixe a inspiração ganhar novos contornos e venha viver a vida do jeito que você quer. Nossa mensagem agora é tecnologia e Byte. O Dia da Mulher está chegando, né, minha gente? E a iByte entende a importância dessa data não só para compartilhar presentes. É uma data onde precisamos ir além de escutar, acolher e respeitar todas as mulheres ao nosso redor. Aplaudir suas vitórias, para assim sempre comemorar suas conquistas. A iByte acredita que ser mulher é uma jornada. E por isso quer estar ao lado delas como uma marca amiga, seja levando a bandeira na hora de lutar por direitos ou mesmo recebendo-as com todo carinho em nossas lojas. Para todas as nossas clientes, parceiras e colaboradoras, fica o lembrete. Hoje e sempre, conte com a iByte. iByte, mais tech, mais você. Olha, e o Gente e Negócio é para um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. Predial, administradora de condomínio. CRIA, Centro Veterinário.